Sem dúvidas, o capítulo mais recente do Black Clover entrou em um dilema. Asta ou Yuno? Em quem depositar a mana restante? Quem é mais apto para derrotar Orochi? É uma resposta que vai ficar pendurada por uma semana, mas que o Yuno já demonstrou no final do capítulo, mas eu quero saber na opinião de vocês. Quem vocês acham mais apto? Comentem nos comentários, Asta ou Yuno? Quem poderia derrotar Orochi Fero? Hello, Wardo, Domo, meu querido e minha querida Clover Jean, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde irei falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo 325 de Black Clover, que pra mim foi aquele capítulo que fica guardado no potinho que é adentrado dentro do nosso coração, com todas as perfeições do mundo, que são poucas. E esse capítulo foi uma dessas perfeições, por conta de que tivemos a batalha de companheiros, tivemos Yami com seu braço direito e Asta com seu braço direito. Companheiros, irmãos, amigos, vemos que a relação da dupla imbatível foi mostrado tanto do lado dos Touros Negros como do lado de Randy. E é interessante isso por conta de que vemos que Yuno ficou naquela questão, ele não consegue acompanhar Asta, possivelmente o modo união está mais atrapalhando do que ajudando seus companheiros. E assim Yuno não pode fazer com que Asta chegue numa velocidade inimaginável para acabar com o Lucifer. E se o Asta não pode estar dentro da limitação da técnica do Yuno, basta o Yami, seu único, sendo que o Yami consegue interferir ainda no Lucifer usando a magia das sombras. E por ser alguém que porta a confiança do Vejushi, que é o capitão do Yuno, ele decidiu apostar no Yami. E vemos que isso fez com que o Lucifer se prepare para o próximo ataque do Yami, aonde ele for surgir, ele vai derrotar. Mas será que conseguirá mesmo? A dúvida fica para o próximo capítulo, aonde a gente vai continuar abordando pontos principais desse, para daí criar uma expectativa para o próximo, aonde vamos abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei, do início até o final do capítulo mais recente Black Clover, que deveria ficar conhecido como a confiança de Yuno, desta vez vai para o capitão de Asta. Começando a visão geral, onde eu vou abordar pontos principais desse capítulo do início até o final, vamos então à grande questão que o modo união do Asta mais atrapalhou do que ajudou seus aliados. E por que eu digo isso? Porque o modo união, na minha opinião, quando você tem um domínio completo, como por exemplo o Nahato, você consegue usar de uma maneira que não vai interferir e vai mais colaborar seus companheiros. Porém, o modo união do Asta infunde muito na antimagia, que é o principal fator, é o grande trunfo deles. Com isso, acontece que o Nahato já vê que provavelmente ele não vai conseguir fazer o grande mausoléu, palácio, Parque das Sombras que ele estava fazendo com o Yami na Manda Zone, porque o modo união inflige, acaba com a atmosfera completa da técnica. É como um ponto cego, onde o Lucifer pode se teleportar e atacar o Asta. E é interessante isso, porque é uma técnica que já vai diminuindo e nerfando a técnica dos seus aliados. Então, por mais que o Asta tenha entrado no modo união para acabar com o Lucifer, porque é a única técnica e eles têm esses 2 minutos para acabar realmente com o grande demônio, é interessante abordar que o modo união só vai ser um grande trunfo quando o Asta tiver um domínio pleno, refinado sobre a técnica, de um modo que ele consiga controlar a antimagia ao seu redor e possa fazer com que não afete a mana zone de seus companheiros ao redor de sua vontade. Se ele quiser, vai ser afetado. Se ele não quiser, ele consegue controlar. Eu acredito que isso ainda vai ser abordado, vai ser desenvolvido. Mas até lá, a gente vê que isso não acontece, porque é muito a queima-roupa, o Asta aprendeu recentemente, menos de 3 dias, e acontece que não tem como, né? Se é uma técnica nova, ele ainda tem muito a aprender. E com isso, o Nahato vai ter que meio que dar uma nerfada nas técnicas que ele estava fazendo em colaboração com o Yami e pensar em outras estratégias. Porém, o combate continua. O Lucifer tá na transformação Super Saiyajin 2 Suprema dele, e já se teleportou ao lado do Asta, que mal entrou no modo união, e diz, você é o mais perigoso, mas também é o mais fácil de ser derrotado, mostrando que ele não tem umas habilidades, reflexo, experiência, como por exemplo na Nahato e Yami, que conseguiriam desviar das técnicas, ou até mesmo do Yuno, que possui a magia estelar, que faz com que ele se teleporte de uma maneira que o Asta não conseguiria. Então é interessante, porque o Asta teve uma série em socos feita, ele teve praticamente a perna quase esmagada e quebrada, e com isso vemos que o Yami chegou para salvar ele, porque com isso o Yami conseguiu tancar o Lucifer, atrapalhou o grande demônio, e acontece que enquanto o Yami estava sendo ferido, estava sendo corroído pela técnica do Lucifer, que apagou o Parque das Sombras, e estava quebrando quase o braço do Yami, aparentemente, fazendo com que ficasse imóvel, vemos que o Yuno vai usando a Star Magic para teleportar eles de uma maneira que eles consigam atacar, desviar. Mas, como eu disse, ele não consegue teleportar o Asta, e com isso ele pensa, ele não está totalmente recuperado ainda. Então há o dilema, se ele continuar indo dentro das suas limitações, ele até consegue conduzir o Yami, mas o Asta ele não está conseguindo. Não tem como eles fazerem um plano bem arquitetado, senão vai ter pontas soltas, e essas pontas soltas o Lucifer vai se aproveitar e atacar, que seria o Asta, e não teria como eles chegarem sempre no Asta. E é interessante porque o Nahato pensa o mesmo, ele ver se o Yami conseguiria fazer algo, ou o Asta, em que eles deveriam depositar confiança e mais dar suporte,
porém o Yami conseguiria fazer algo sem um dos braços, que já estava quebrado, e o mesmo daí vai o questionamento do Yuno para o Asta. Ele não consegue alcançar o Asta naquela velocidade, ainda mais porque possivelmente o modo união tá infligindo na magia estelar, de modo que ele não consegue teleportar o garoto da antimagia. Então com isso foi mostrado que no final do capítulo, Asta ia levar mais uma coça, ele se protege, se faz de escudo para o seu irmãozinho, acontece que é praticamente quebrado o modo Viking dele, e nesse momento ele diz: eu vou depositar confiança naquele que empunha a espada do Capitão William V. Jussi. E com isso conclui o capítulo mostrando a fala final de Lucifer: eu irei acabar com vocês, não importa por onde vocês cheguem. E com isso fica a dúvida: Yami vai surgir pela magia estelar ou será que teremos surpresa? O que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Sem dúvidas, foi um excelente capítulo porque vemos os 4 mais fortes de Clover em uma raid contra o demônio mais forte do mundo de Clover, do mundo mágico. Então é interessante isso porque a gente viu que Yami foi a grande motivação, sempre empunhando, fazendo o grito de liderança. Acontece que o Naruto foi tentando ao máximo, mas a magia dele foi desmaterializada sem antes ser pela própria técnica do Asta. E acontece que ele viu que teria limitações se o Asta adentrasse o campo do Parque das Sombras, então ele teve que repensar sua estratégia. Enquanto isso, foi uma raid mais focada em Asta, Yami e Yuno, junto ao Naruto dando suporte, e com isso é um capítulo 10. É um capítulo que quando for animado para anime vai ser muito bom de acompanhar. Então, com isso, praticamente tendo destacado o que eu achei, como foi o que eu gostei de tudo, fica aquela dúvida: o que devemos esperar para o próximo capítulo, Haru-senpai? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que devemos esperar possivelmente o início da conclusão dessa batalha. Eu acredito que a batalha contra o Lucifer já vai começar a dar seu desfecho. A gente vê que possivelmente terá a aparição do demônio que está observando tudo. Mais uma vez ele observou nesse capítulo. Pode ser que no próximo ele faça uma movimentação que gere surpresa. Mas acontece que eu creio que no próximo capítulo talvez a gente veja o ataque do Yami a queima-roupa, não acertar o Lucifer, e nisso o grande finale será protagonizado pelo Asta de uma maneira que surpreenda a todos, junto do Uribe sendo algo apenas entre Asta, Uribe versus Lucifer, e talvez com o suporte do Naruto, na minha opinião. Então, o próximo capítulo eu acredito que vai ser muitos sentimentos do Uribe ao lado de Asta, indo à frente, e o Naruto servindo de ponte para que finalmente esse grande mal seja apagado. Então se prepare que o início do capítulo vai ser um bait com Yami e Uno, para depois vir Naruto e Asta. É isso que eu espero, é isso que eu acho que vai acontecer. Então fique ligado que o próximo capítulo vai ser muito especial, porque não veremos a dupla clássica que a gente esperava. Teremos uma troca de dupla, e com isso o capítulo vai ser um grande mar de surpresas, onde a gente vai criar expectativa durante uma semana. Mas uma coisa é certa: quando lançar o capítulo a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?